Olá meus amigos e amigas do canal Daniel Shoa. Hoje um dia muito especial, estreia de série, vídeos novos aqui no nosso canal. E essa série vai se chamar Estudos do Multinível ou Estudos MMN, onde eu vou tratar de coisas que os livros de multinível não mostram e que você precisa saber. Os livros de multinível são excelentes, mas eles tratam normalmente de ação do básico. Cara, como fazer a lista, convite, aceleração, velocidade, maratonas e etc. Muito bom, mas tem coisas que você precisa saber que não estão nos livros e eu vou trazer elas para cá hoje. Por exemplo, dinâmica dos mercados, dinâmica dos países no multinível, funciona ou não funciona? Que tipo de produto funciona no multinível? Que tipo de produto não funciona? Tendências funcionam ou não funciona? Produtos caros, produtos baratos? É melhor ter produto exclusivo? O binário é melhor que o unilevel? O unilevel é melhor que o binário? Daniel, quando uma empresa vai falir, você sabia que é muito possível e até bem fácil de saber se uma empresa de multinível vai dar certo ou não? Sabe por quê? Não existem erros novos. Existem pessoas novas cometendo erros antigos e pessoas antigas cometendo erros antigos. E hoje a gente vai falar do mercado de multinível. E para esse nosso primeiro vídeo da série, nós vamos fazer o seguinte: você vai entender as fases do multinível nos países. Você sabia que os países têm 5 fases do multinível, né? E todos os países, na verdade, às vezes as pessoas falam assim: o Daniel Shoa é um profeta, ele fala as coisas, ele acerta tudo e tal, etc. Eu até agradeço esse elogio, eu gosto de ouvir, mas de verdade mesmo eu não sou profeta. Sabe por quê? Se você fizer um simples estudo do multinível, o que aconteceu nos outros países, os precedentes, como eu gosto de falar, cara, você vê que está acontecendo exatamente a mesma coisa no Brasil, né? Até tipo assim, tem gente que fala que a Renaudê está fazendo, nunca ninguém fez. Será que nunca ninguém fez? Lógico, tem coisas que a Renaudê é muito melhor, que realmente é sem precedente, vamos dizer assim. Mas muitas coisas que a Renaudê fez, numericamente, outras empresas fizeram, beleza? Então hoje você vai ter clareza de tudo. Então vamos às fases do multinível. A primeira fase é quando você tem uma situação ali que não tinha nenhuma empresa, tinha várias empresas de multinível, nenhuma se destacava, etc. Tava mais ou menos um livre mercado, vamos dizer assim. E uma empresa vai lá e se destaca. Ela vira a locomotiva. Entende-se como, por exemplo, a Amway nos Estados Unidos ou a Renaudê no Brasil e tal. Eu sou da Renaudê, mas outras pessoas de multiníveis podem ver isso aqui sem problema nenhum também, né? Eu vou citar a Renaudê porque, como exemplo visível, que você e eu sabemos que a Renaudê teve um faturamento destacado em relação às outras empresas. Você não precisa ser da Renaudê para assumir isso. Mas, então estava essa situação de livre mercado e uma empresa surgiu como uma locomotiva. Uma locomotiva e ela teve um boom de crescimento. Nesse momento, na fase número 1, as pessoas começam a acusar essa empresa de que é pirâmide. Começa a falar, esse negócio é pirâmide, esse negócio é pirâmide, esse negócio é pirâmide, esse negócio é pirâmide. E vem todo tipo de crítica para a empresa é investigada e tudo mais, assim como a Renaudê foi. A Renaudê já foi investigada, não sei se você sabe, já foi várias vezes e tem muita jurisprudência a favor da Renaudê já. Isso foi no passado, quando ela começou a crescer, teve várias investigações e a Renaudê foi aprovada em todas. E o que aconteceu? E nos Estados Unidos a Amway também foi investigada, só que a Amway chegou a ser bloqueada, ela foi bloqueada por suspeita de pirâmide. Não tinha uma legislação na época, a galera nem sabia o que era multinível e pirâmide direito. Os Estados Unidos foi o primeiro caso de êxito do multinível que a gente teve e eles bloquearam a empresa por uns 3 anos lá, depois foi desbloqueada. E a Amway teve outro crescimento e hoje é a maior empresa do mundo. Então, nessa fase número 1, veio uma locomotiva e as pessoas começam a criticar. Só que logo depois, as pessoas começam a pensar, elas começam a analisar, porque as pessoas são inteligentes, elas só não sabem, mas elas são inteligentes. Elas começam a falar o seguinte: cara, eu acho que essa empresa não é pirâmide não. Cara, tem produto, o produto vende. Caraca, uma amiga minha tá um tempão. Então bem, tem um outro que desistiu, mas uma amiga minha tá um tempão. Cara, ela vende, ela paga a escola do filho. Cara. E as pessoas começam a ver que o negócio não é pirâmide. E daí surge a fase número 2 do multinível. Número 2, que é quando as pessoas percebem que não é pirâmide. Os líderes e empresários percebem que não é pirâmide e eles falam o seguinte, cara, não é pirâmide esse negócio não, mas é uma pirâmide do bem. Como assim? Uma pirâmide do bem no seguinte sentido: tem que entrar primeiro para ganhar mais. Tem que entrar primeiro para ganhar mais. Então, na fase número 2, os caras falam, já que não é pirâmide, tem que entrar primeiro para ganhar mais? Bingo, eu vou fazer empresas novas. Então, na fase número 2, começam a surgir muitas empresas pioneiras. Muitas empresas pioneiras surgem com todos os tipos de plano, todos os tipos de produtos e todos os tipos de ideias.
E nessa fase, uma coisa interessante de você entender é o seguinte: o multinível ele funciona num sistema que nós conhecemos como capitalismo, tá? E não leve pro lado pessoal não, tá? Dizendo que o capitalismo é melhor ou pior sistema e tal, ou que só funciona em países de esquerda ou de direita, social-democracia. Cara, o multinível funciona em qualquer tipo de economia, qualquer tipo de governo, funciona em sociais-democracias, funciona em países liberais. O maior faturamento da Amway é na China, governado pelo Partido Comunista. Então, cara, funciona em qualquer canto desde que possa se comercializar, possa ter ali o mínimo ali do capitalismo ali. Vamos chamar então não de capitalismo, num país que você possa comercializar os produtos de uma maneira ou de outra. Alguns têm mais travas, outros têm menos travas e etc. Então, essa característica do mercado ou do capitalismo, seja como você quer chamar, no multinível ela é muito fácil de prever também. É nítido, você pode ver isso com seus próprios olhos olhando a lista de empresas de cada país onde tem multinível. O multinível ele não tem a tendência de ser um paraíso para todas as empresas, onde você, tipo drogaria você tem aqui 1000 drogarias no Brasil que estão com operação aberta e não sei o que e tal, tipo hospital, você tem vários hospitais diferentes, mas o multinível ele tende a concentrar força. Como assim? Eu vou usar a analogia dos monopólios e oligopólios, tá? Não é um monopólio estatal, como por exemplo, só quem pode explorar petróleo é a Petrobras. Não. É um monopólio, vamos dizer, de concentração de força de mercado mesmo, né? Depois que você já tem uma grande empresa, o mercado não fica tão livre assim, não fica tão fácil de competir assim. É muito difícil, né? Então o que acontece? Nessa fase número 2, as empresas pioneiras, elas começam a falir. Se abrem empresas e elas vão falindo. Por quê? Por conta da característica do multinível. O multinível não vai ter 30 empresas gigantescas que têm oportunidade para todo mundo e mudaram de vida. Infelizmente não vai ter, não é assim. Nem nos países mais capitalistas do mundo, nos Estados Unidos, são assim. Nos Estados Unidos você tem 1, 2 ou 3 empresas muito grandes, tem umas outras menores em relação àquela primeira. E nos países que o capitalismo é mais fraco ainda, como o Brasil e os países da América do Sul, aí que vai ser menos assim, ou seja, a tendência é concentrar mais força em uma empresa, ou no máximo 2 ou 3, né? Então, por isso que a maioria das empresas vão à falência. Os americanos gostam de usar a estatística de que 95% das empresas pioneiras vão à falência. E eu não acho que isso é mentira não, sabe por quê? Se você for ver no Brasil, pensa comigo, quantas empresas pioneiras você viu nascer nos últimos 5 anos? Que acumulava bônus, que não sei o que, binário, quadrinário, não sei o que, de empresa de tudo. Quantas você viu nascer? E tudo bem, se você é novo no multinível, você talvez não conheça, mas pergunta do seu upline ou quantas empresas nasceram nos últimos 5 anos e faliram ou estão quase quebrando. Na verdade, não nos últimos 5. É difícil você ver uma empresa que nasceu na história do Brasil, por exemplo, e que tem um faturamento relevante que não seja a Rinode. É muito difícil. Você vê uma empresa que faturou 1 bilhão, por exemplo, e 1 bilhão em dólares americanos é 250 milhões de dólares americanos. Não é tanto. Por que não tem uma empresa? Será que o Sandro, poxa, Deus só gosta do Sandro? Será que só o produto da Rinode que é bom? Não tinham outros produtos bons em outras empresas? Não tinham líderes bons? É claro que tinham produtos bons, é claro que tem líderes bons em outras empresas, não é só a Rinode que tem isso não. Mas por que elas faliram? Porque é a dinâmica do mercado. Mas Daniel, por que o multinível ele tende a fazer um monopólio ou oligopólio? Por conta da matemática da sustentabilidade da parada. Por quê? Vou te falar, isso não tem no livro. Olha só, multinível, além de pagar água, luz, telefone, funcionário e imposto, que todas as empresas normais pagam, eles têm que pagar a rede. 40% do faturamento volta para a rede, 30%, 50%, sei lá. Que conta é essa para fechar, velho? E fecha ali na raspa. Você não pode errar em nada. O gestor tem que ser perfeito, a logística de produto tem que ser perfeito, os líderes têm que estar com temperamento bom. Se sair da empresa no momento crucial de crescimento, ferrou. Então os planetas têm que estar extremamente super alinhados para ter um case de multinível de sucesso. Infelizmente é assim. De modo que se você aleatoriamente cair numa empresa de multinível e ela estiver nascendo, você já tem 95% de chance de morrer só por ela ser nova. Daniel, que terrível, você não devia falar isso. Cara, eu não devia te falar mentira, eu estou te falando a verdade. Então, dito isso, é a fase número 2. As pessoas pensam que... Por que originou a fase número 2? Porque a 1 era... Eu penso que é pirâmide, mas aí o cara fala, não é pirâmide, mas tem que entrar primeiro para ganhar mais, por isso que fizeram as pioneiras. Aí vão tudo à falência. Na fase número 3, é quando ocorrem problemas. Porque o cara, ele tem a mentalidade de que a locomotiva tá lá, não faliu. Mas bicho, ela não é pirâmide. Mas cara, eu tenho que entrar primeiro. Acompanha comigo. Imagina que você é um líder que é perdido no multinível. Você fala assim, ó, mano, a empresa é pirâmide, a Rinode. Fala, não é pirâmide não.
mas tem que entrar primeiro para ganhar mais. Cara, então você é pioneiro numa empresa de multinível. Aí todas as empresas pioneiras faliram. Aí você fala, mano, aí você fica perdido, você fala, mano, se eu vou para Rinode, eu não sou pioneiro. Mas se eu for para uma empresa pioneira, eu morro. O que eu faço? Aí vem a fase número 3, que normalmente são problemas. O que é problemas? Começam a surgir pirâmides. E teve muita pirâmide nos Estados Unidos cara, e muitas coisas malucas. A pirâmide, ela promete, assim como as empresas quebraram, as pioneiras quebraram por falta de matemática, as pirâmides, elas prometem uma matemática impossível para conseguir captar as pessoas e promete que você não vai ter que trabalhar para ganhar dinheiro. Não, bota seu dinheiro aqui, você não recebe nenhum produto em mãos e o seu dinheiro vai render. Toda a pirâmide assim, desde a fundação da história é assim, é algo que na prática você vê que você só está chamando pessoa para investir dinheiro, porque o dinheiro dela vai multiplicar e você não ganhou nenhum produto em mãos. Só que todo ano muda, às vezes é VoIP, quando tinha um negócio que o planeta estava acabando era pirâmide de árvore, quando o gado estava, o quilo do gado lá da picanha estava caríssimo, era pirâmide de boi gordo, quando teve pirâmide do avestruz, cara, teve pirâmide de tudo, agora é Bitcoin e tal, e cara, vai ter de tudo, mas na prática você vê o que as pessoas estão fazendo, elas estão captando pessoas para investir dinheiro em algo que ninguém pega produto e o negócio está rendendo. Tá? E mesmo se pegasse produto já seria estranho, só de prometer rendimento é um negócio muito doido. Vem essa fase número 3, essa fase passa. Ela dura 1 ano e meio, 2 anos e tal. E passa, todas essas empresas vão à falência, porque a matemática não fecha. Ou elas fecham via governo, que é menor das coisas. Tem umas 6 horas da manhã lá, que bate a Polícia Federal na casa do cara, vai lá os caras, manda prender, prende os computadores, etc. O Ministério Público vai lá, uma juíza vai lá, fecha a empresa, beleza. Mas isso acontece a menor parte das vezes, porque a maioria das vezes, nessa fase número 3, que tem as pirâmides e os problemas, a empresa quebra só. Dito essa fase número 3, as pessoas, elas vão ficar com a sementinha do multinível. Ela fala, mano, eu tentei ser pioneiro, a empresa faliu. Cara, eu vi esse negócio aqui, eu acreditei que era revolução. Eu acreditei que o pessoal lá da Rinode era troglodita, o pessoal das antigas e tal. E eu acreditei que era revolução. Mesmo que essa revolução nunca tenha tido nos Estados Unidos, né? Empresa de digital assim, dessas plataformas que tenham tido êxito nos Estados Unidos, eu achei que só no Brasil, que loucura minha, né? Tá, aí você cai em si, né? Que não é revolução coisa nenhuma. Mas o cara fica com a semente do multinível. E aí, se a pessoa amadurece, o país começa uma fase número 4. Senão, o país volta para a fase número 2, em que acabam as pirâmides, todo mundo tenta ser pioneiro de novo, porque ele pensa que tem que entrar primeiro para ganhar mais. Daniel, qual é a situação para ir para a fase número 4? Qual é a fase número 4? É quando surgem empresas pioneiras novas. Daniel, mas essa não é a fase número 2? Sim, a fase número 2 e a fase número 4 são iguais. Só que a diferença é a cabeça das pessoas. Se o brasileiro tiver a ciência, como os Estados Unidos tiveram, de que o multinível é um negócio legal, não é pirâmide, e que você não precisa entrar primeiro para ganhar mais, sabe o que vai acontecer? Na fase número 4, você vai ter empresas novas surgindo, pioneiras, tudo bem, e você vai ter a locomotiva, no caso da Rinode, vivendo o segundo boom, que nem a Amway teve. A Amway, depois lá, e de um monte de coisa, ela teve um segundo boom, que foi maior do que o primeiro, bem maior do que o primeiro, inclusive. E depois teve o terceiro, que foi maior do que o segundo e que o primeiro. São as famosas curvas S, são assuntos para outro vídeo também. Né? E o que acontece? Nessa fase número 4, a locomotiva tem um crescimento porque as pessoas concluem que, cara, não precisa entrar primeiro para ganhar mais. Foi nessa fase, por exemplo, que apareceu o Dexter Yeager, o maior líder de multinível de todos os tempos. Ele já tinha cadastro, mas ele começou a ser famoso no segundo boom da locomotiva da Amway do país dele, beleza? E daí veio a história também de que o maior líder dessa empresa, ou da Rinode, o maior líder da Rinode ainda nem entrou e tal, porque normalmente ele surge no segundo, no terceiro boom mesmo. Mas tanto faz, o maior líder pode surgir em qualquer tempo, desde que eu seja o cara que mais trabalha, beleza? Então, e as empresas pioneiras na fase número 4, se as pessoas têm essa mentalidade de que você não precisa entrar primeiro para ganhar mais, essas empresas pioneiras elas vão ter um certo crescimento. Por exemplo, na fase número 2, eu lembro que teve reuniões aqui de empresas como Bolevar, Inove, Contém um Grama, que tinham 1000 pessoas aqui em Manaus. As pessoas me perguntavam, Daniel, o que tu acha que vai acontecer com essas empresas? Eram empresas boas, honestas, não eram golpes, os produtos eram bons. Posso falar, são concorrentes. Mas eu falei que ia falir. Por que eu falei? Porque eu queria o azar? Não, porque eu conheço a média matemática das empresas pioneiras. É uma média matemática, com 95% de chance você vai acertar. Elas infelizmente faliram, veio a fase número 3 das pirâmides, e na fase número 4 vão surgir novas pioneiras. O que vai acontecer? E elas vão começar crescendo. Assim como na fase número 2 cresceram, elas vão começar a crescer. O que acontece?
Nessa época, na fase número 2, que essas empresas cresceram, elas chegaram a 10, 15, 20 milhões de faturamento, as pessoas são tão piramideiras no Brasil que elas olharam assim e falavam, mano, aí 9Life, sei lá, Boulevard, qualquer coisa. Não, já tem gente demais, é melhor ser pioneiro em outra empresa. Pra uma empresa que faturava 20 milhões por mês. Olhava para essas empresas e falava, não, já tem gente, vou ser pioneiro em outra. Aí todo mundo, ele não espera a empresa crescer um pouco para ter estrutura, ele já pensa que já tem muita gente, que o topo já foi formado, é melhor ele começar outra do zero. Tem líder, cara, que pensa que tem que ser o primeiro para entrar e até hoje continua nisso. Mudou de vida esse cara? Outra pergunta, que líder que você conhece que entrou primeiro para ganhar mais em qualquer empresa do mundo que foi ele que ganhou mais? Porque, ó, Jorge Adini de la Concepción, Herbalife, entraram faz 6 anos no negócio. Nunca fizeram multinível. Eles ganham mais que o Evandro Viana. Deixa eu te falar uma coisa. A Herbalife é conhecida em 90 países. Não é na sua rua, não. É 90 países que conhecem a empresa. Os caras nunca fizeram multinível. São a nova sensação do momento. E na terceiro ou quarto boom de crescimento que a Herbalife está tendo. Mesma coisa o Dexter, mesma coisa na Renaudet, enfim. Então, se o Brasil amadurecer, na quarta fase, essas empresas pioneiras vão começar a crescer e os líderes vão continuar. E as pessoas de fora, em vez de querer começar uma do zero, porque o país também vai ver, mano, essa parada não precisa entrar primeiro, é verdade, né? O país vai olhar e vai falar, e em vez de uma pessoa que nunca fez multinível, em vez de ele querer entrar numa nova do zero, ele vai pegar uma dessas que está surgindo, né, que já está com faturamento mediano, ou vou pegar a locomotiva. E todas vão crescer. Essas pioneiras, que se os líderes tiverem essa mentalidade de ficar para sempre na empresa, elas crescem um pouco e a locomotiva cresce de novo e vive o segundo boom e todo mundo cresce junto, empresas positivas, né? Lá na frente vem pirâmide depois, ferra todo mundo de novo e tal, mas é mais ou menos isso. Depois, se isso acontece, vem a fase número 5, que é a batalha de mercado e a consolidação das empresas. Na fase número 5 você tem a batalha de mercado, a locomotiva inventa um monte de coisa, inventa o espaço de vida saudável lá, a Herbalife, a Emo inventa não sei o que, inventa autoenvio, entrega tal, não sei, um monte de coisa. E as empresas pioneiras, infelizmente a maioria morreu de novo, mesmo que o brasileiro já tenha a mentalidade que não precisa entrar primeiro para ganhar mais, mas o cara entrou numa pioneira e, de novo, a conta para fechar é difícil, porque água, luz, imposto, telefone, ainda tem que pagar a rede. Então, provavelmente, vai fechar muitas empresas pioneiras depois da fase de pirâmide também. Na quinta fase, a locomotiva vai ter tido um segundo boom, vai ter se estabilizado e você vai ter uma segunda ou terceira empresa de multinível que vai ter um faturamento bem menor do que a locomotiva, mas vai estar lá, vai ter um faturamento interessante. Por exemplo, Estados Unidos, você tem a Ema que fatura 8,8 bi, a Herbalife que fatura 5 bi ou 4 bi mais ou menos, né? Tem a Mary Kay, tem outras empresas. Daniel, você acredita que agora a gente tem condições de ter uma segunda empresa de multinível? Não, por conta da mentalidade. O cara mal espera crescer uma empresa de multinível, ele já sai, ou então os outros não querem entrar porque pensa que está grande. Como é que vai ter uma empresa se as pessoas não entram e não promovem o negócio? Entende? Fora a chance de falir, então é muito, 95% de chance de falir, então é muito difícil. Mas no futuro pode ter? Pode. Quanto tempo vai demorar? Não sei. A Emo para a Herbalife durou 30 anos. 25 anos basicamente da fundação da Emo para a fundação da Herbalife. E a Herbalife começou a bombar depois. Então foi tipo 3 décadas para ser algo relativo. Então é algo que no Brasil, e lá o capitalismo é forte. Como é que vai ser no Brasil? Não sei. Por isso mesmo que eu falo que a Renaudet é um ótimo negócio. Porque é seguro que ela vai ter booms de crescimento. Quanto pirâmide não, pirâmide vai cair, e quanto empresa pioneira, só de chance de morrer 95%. Ai, Daniel, você é muito mal, mas qual foi o país que não aconteceu isso? Na maioria dos países aconteceram isso. Então, essas são as 5 fases do multinível e você vai ver acontecendo em vários países. Vai abrir multinível na Nigéria, e na Nigéria, primeira situação livre mercado, vai ter uma empresa grande, vão chamar de pirâmide, depois vão ver que não é pirâmide, vão abrir fase 2, pioneiras para ver se para concorrer com ela, vão falir, fase número 3, problema, pirâmide e tal, fase 4 amadurecem, a locomotiva tem o segundo boom e algumas outras empresas começam a nascer e começam a ter uma estrutura melhor, fase 5 a locomotiva se consolida e algumas menores existem com faturamento relativo e mudaram a vida de algumas pessoas também, beleza? Então essas são as fases do multinível nos países, beleza? Então agora se inscreve no canal, velho. Porque se você vai ter conteúdo exclusivo para quem é inscrito no canal, se inscrever é de graça, você vai aí no botão, ó, clica aí no botão vermelhinho, inscrever-se, não vai mudar nada e tal, inscreve, é bom que você ajuda o canal, beleza? Então até o próximo vídeo, um abraço.